Finalmente a torcida santista acordou e estão fazendo o que já deveriam ter feito há muito tempo, ou melhor, ou nem deveriam ter feito lá em 2023. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. Vamos falar sobre o Marcelo Teixeira aqui no Santos. Então, ao que tudo indica, a torcida santista finalmente decidiu culpar quem é o maior culpado desse apequenamento do Santos que acontece nesses últimos anos. E atualmente o maior culpado chama-se Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira chegou no momento que ou ele vai renunciar ou ele vai virar SAF. Porque de qualquer forma, qualquer que seja, qualquer outra possibilidade, o Marcelo Teixeira será muito cobrado e terá um prejuízo muito grande, especialmente para sua imagem que ele tinha antes de assumir o Santos como presidente, agora nessa terceira ou quarta passagem dele como presidente do Santos. Então, assim, agora, para vocês terem uma ideia, chegou num ponto em que a torcida santista está protestando na frente das suas faculdades. Não é só mais dentro do estádio de futebol, não é só na frente da Vila Belmiro, é aonde o Marcelo Teixeira tem negócio. E se chegou nesse ponto, ele precisa fazer algo. E o algo é, ou eu renuncio e falo que não tenho competência alguma para tocar o Santos Futebol Clube, como todo mundo sabe que ele não tem, ou o Santos vira SAF, começa a se preparar, o Santos é vendido, porque assim, do jeito que tá, não tem como. O Marcelo Teixeira, ele é um cara extremamente incompetente, um presidente parado no tempo, um cara que faz futebol como faz nos anos 90. O que sobra para ele em expertise de negócios, nos negócios que ele tem, da família dele, falta como presidente do Santos Futebol Clube. Façam um favor para mim. Peguem as promessas de campanha do Marcelo Teixeira e veja quantas ele cumpriu. Quantas ele cumpriu. Eu garanto para vocês que não cumpriu 10% do que ele falou que cumpriria. Porque ia valorizar a base, porque não ia vender jogador a qualquer custo, porque ia profissionalizar o clube, porque ia resolver o problema da arena, porque ia fazer um time feminino forte. O time feminino caiu no primeiro ano dele. Então, assim, o Marcelo Teixeira é um desastre administrativamente. E ele ainda só não é o pior presidente da história do Santos porque o Rueda caiu. Mas se o Santos cair, ele vai ser pior do que o Rueda. E é possível isso, para vocês terem uma ideia do fiasco que é essa passagem do Marcelo Teixeira. Então, o capital político do Marcelo Teixeira, assim, ele perdeu muito vindo para o Santos como presidente. Então, se ele verdadeiramente ama esse clube, a família dele tá há gerações lá, o pai dele foi presidente do Santos também, cara, ele tinha que renunciar. Ou vender o Santos para pessoas sérias, para um grupo sério, que realmente queira ver o Santos grande, que realmente queira ver o Santos disputando títulos, que queira ver o Santos com uma arena nova, e não nesse atraso que é com esse senhor. Porque o Santos hoje é tratado pior do que clubes como Mirassol, como Red Bull, que, com todo respeito a esses clubes, não tem 1/1000 do tamanho do Santos. Só que esses times têm uma coisa que o Santos não tem, que chama-se profissionalismo. Lá, jogador não é contratado para ganhar mais de R$ 1 milhão se não estava desempenhando no clube onde ele estava anteriormente. Lá não tem isso. Mesmo porque eles não têm nem condições de pagar R$ 1 milhão para os jogadores. O Santos tem condição
e faz isso de maneira tão equivocada, com tanto jogador que não deveria sequer ser cogitado para jogar no Santos, que a gente contrata e não resolve. Hoje pode vir o Guardiola treinar o Santos, que pouco vai mudar. Pode melhorar uma coisa ou outra. E deve até melhorar, porque também o trabalho do Vojvoda também é muito ruim. Mas o quanto essa diretoria, essa presidência, ajuda a piorar o trabalho do Vojvoda. Quanto esses aspones que estão lá, tem um vídeo aí do Lucas Barros falando sobre isso. Tem muito jogador que tá de saco cheio de tanta gente lá enchendo o saco. E não é diretor de futebol, são os aspones, conselheiros. Que o filho do presidente, que é um simples conselheiro do clube, faz tanto no dia a dia do clube? Se ele não é uma pessoa que tem um cargo lá, que ele é um conselheiro como tantos outros no clube. Por que ele tem esse papel de importância lá dentro? Porque ele é filho do presidente? Porque vocês já viram o Alexandre Matos falando do Marcelinho várias vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Por quê? Por que ele deveria estar lá? E eu não entendo. Vocês entendem? Então, assim, a gente, se continuar nessa toada, a gente está destinado a ir cada vez mais para o fundo do poço. A gente acha que o fundo do poço já chegou no Santos. E a cada dia a gente olha e fala, pode ficar pior. E tá ficando pior. É fevereiro, o Santos não tem patrocínio master. Fevereiro, o Santos estava negociando com uma casa que está sendo investigada por lavagem de dinheiro. Foi divulgado isso no GE. Fevereiro, o Santos não tem um zagueiro decente para começar jogando qualquer jogo do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Fevereiro, e a gente já foi eliminado do Campeonato Paulista, sendo que é dos únicos grandes do São Paulo que não se classificou para a semifinal. Então, assim, Marcelo Teixeira, ou você acorda para a vida, porque chegou a hora de você acordar para a vida e mostrar que realmente você ama esse clube, ou cada vez vai ficar mais evidente que o que você gosta do Santos é o poder que ele proporciona, e não em fazer esse clube cada vez maior. Você, que é o grande responsável pela Belmiro Holândia existir, que gosta de ficar ali centralizando poder ou contratando gente incompetente como é o Alexandre Matos, você está arruinando o presente e o futuro do Santos. Que você tenha a humildade, Teixeira, de olhar e falar, cara, o Santos precisa de algo novo. E esse algo novo eu não sou. Valeu?